Boa tarde, eu me chamo Joel Oliveira, sou aluno do curso de Sistemas de Informação na disciplina Sistemas Operacionais. Nós vamos falar de um tema muito importante dentro do SO, são a entrada e saída. Além de oferecer abstrações como processos, espaços de endereçamentos e arquivos, um sistema operacional também controla todos os dispositivos de entrada e saída do computador. Ele deve emitir comandos para os dispositivos, interceptando, interrompendo e lidando com erros. Também deve fornecer uma interface entre os dispositivos e o resto do sistema, que seja simples e fácil de usar. Na medida do possível, a interface deve ser a mesma para todos os dispositivos, independente do dispositivo. O código de entrada e saída representa uma fração significativa do sistema operacional. Dentro desse assunto de entrada e saída, nós temos algumas questões. A primeira delas seria o que são controladores de dispositivos e quais suas funções. Bom, esses controladores seriam componentes eletrônicos de hardware responsáveis por manipular diretamente os dispositivos de entrada e saída. O drive se comunica-se com os dispositivos por meio dos controladores, podendo ser uma placa independente conectada a um slot do computador implementada na mesma placa do processador. O controlador possui memória e registros próprios, que são utilizados na execução de instruções enviadas pelo drive. Em operações de leitura, armazena em seu buffer interno uma sequência de bits, provenientes do drive até formar um bloco. Após verificar se no bloco existem erros por meio do checksum, é transferido para um buffer de entrada e saída na memória principal. A transferência do bloco para o buffer pode ser realizado pelo controlador DMA. Na questão seguinte, temos como funciona a entrada e saída mapeada na memória e o acesso direto à memória, que seria o DMA. Bom, como funciona essa entrada e saída mapeada na memória seria o seguinte: os controladores usam alguns registradores usados para se comunicar com a CPU. Por meio da escrita nesses registradores, o SO pode comandar o dispositivo para entregar ou aceitar dados, alternar em ligar, desligar ou ainda executar alguma outra tarefa. A partir da leitura desses registradores, o SO pode descobrir o estado do dispositivo, se ele está preparado para aceitar um novo comando ou etc. Além dos registradores, usualmente os dispositivos também possuem um buffer. Já falando do acesso direto à memória, ou DMA, ele permite que certos dispositivos de hardware acessem a memória para leitura e gravação independente. A técnica de DMA evita que o processador fique ocupado com a transferência do bloco para a memória. Pode fazer parte do controlador ser independente. Uma transferência por DMA copia um bloco de memória de um dispositivo para outro. A UCP inicia a transferência, mas não executa. Na questão seguinte, temos duas perguntas: o que faz os tratadores de interrupção e os drives de dispositivo? Bom, os tratadores de interrupção, eles fazem com que menos parte do SO saiba da interrupção, pois são fatos desagradáveis e devem ser evitados. Devem ser escondidos em partes do SO para que a menor parte possível deles saiba que elas existem. Então, para escondê-las, o drive que iniciou uma entrada e saída é bloqueado até que termine e a interrupção ocorra. Dentro dessas definições do que eles podem fazer, esses tratadores de interrupções, nós podemos tirar alguns pontos. É a parte de mais baixo nível do tratamento de entrada e saída, que é escrita em linguagem assembly, executa sempre que um dispositivo gera uma interrupção. Normalmente, ao final do seu trabalho, o tratador de interrupção põe em execução o drive do dispositivo e, por estar muito próximo do hardware, seu trabalho envolve diversas questões de baixo nível e está longe de ser literal. Já falando dos drives dos dispositivos, eles contêm todo o software que controla o dispositivo. Cada drive manipula um dispositivo ou uma classe de dispositivos muito semelhantes, pois cada dispositivo pode ser bem diferente. Nos SOs atuais, os drives são processos no espaço kernel, mas seria muito mais seguro se fosse do espaço usuário para que seus problemas não afetassem o SO.
Antigamente os drives eram compilados junto com os SOs, mas atualmente os drives podem ser dinamicamente carregados no sistema durante a execução. Nós podemos também tirar alguns pontos sobre os drives de dispositivos. É um código escrito em linguagem C que controla o funcionamento de um dispositivo ou um conjunto deles. O único drive pode controlar vários discos SATA, no entanto, uma placa de som e uma placa de rede serão certamente controlados por drives, como exemplo. Outro ponto, o drive acessa diretamente o hardware, sendo considerado parte do sistema operacional, que a gente pode falar que os drives normalmente são escritos por terceiros e seus bugs são a maior causa de crashes dos SOs. Na questão seguinte, a gente tem aqui quais são as principais funções da camada de software independente do dispositivo. Bom, na camada de software independente do dispositivo, essa camada é a terceira entre outras funções ela é a terceira camada e dentro de entre outras funções ela tenta oferecer aos programas de usuário uma interface única independente do dispositivo que está sendo acessado. A gente pode ter aqui outras funções para essa camada que podemos incluir, como a disponibilização de buffers para leitura e escrita em dispositivos e disponibilização de relatórios de erros ocorridos nos dispositivos. Também a alocação e liberação de dispositivos dedicados, como a gente pode exemplificar, gravador de DVD, que só podem ser utilizados por um programa por vez. E na última questão, na questão seguinte, aqui trata-se de qual das 4 camadas de software de entrada e saída para cada uma das tarefas a seguir é realizada. Bom, mediante o que a gente aprendeu e o que a gente leu, nós concluímos que para calcular uma trilha, setor e cabeçote para uma leitura de disco, nós podemos ter aí o driver, tarefa realizada pelo driver. Já na próxima, escrever comandos para os registradores dos dispositivos fica com a camada de tratadores de interrupção. No próximo, conferir se o usuário tem permissão de usar o dispositivo seria o software independente do dispositivo. E por último, converter inteiros binários em ASCII2 para impressão seria função ou tarefa do próprio hardware.